O Bitcoin segue lateralizando nessa grande faixa, o que está deixando muita gente confuso e pegando muito dinheiro no mercado. Nesse vídeo eu vou analisar tanto o gráfico do Bitcoin quanto do Ethereum e vou falar como que eu estou me posicionando para esse momento. Essa faixa de lateralização, ela começa aqui, no meu entendimento, nos 98 mil e vai até a casa ali dos 124, 125 mil dólares, logo depois desse movimento de consolidação que a gente teve aqui. Então tem muita gente que está usando uma faixa que começa aqui, mas eu prefiro usar logo depois do movimento de consolidação que gerou a ruptura. Então, no meu entendimento, essa faixa está sendo respeitada. Depois desse grande movimento de captura de liquidez, eu acredito que o mercado vai continuar lateralizando, na melhor das hipóteses, por mais alguns dias ou por mais algumas semanas. E a gente sabe que momentos de lateralização são os momentos que os traders têm mais dificuldade, especialmente o varejo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que, ao longo desse movimento, a gente não perca muito dinheiro nesses períodos. Então a gente tem aqui esse order block entre 98 e 103 mil dólares. Ele praticamente foi testado nessa vela, quando a gente teve nessa sombra aqui aquele grande movimento de liquidez, de captura de liquidez no mercado. E eu tô vendo muita gente na internet falando que isso daqui é um suporte, tá? Eu particularmente não acredito nisso. Essas grandes sombras, no meu entendimento, são liquidez, porque significa que teve muita ordem aqui que não foi efetivamente liquidada. Então, a não ser que a gente pega no mínimo 50% dessa sombra, e aí vai depender muito da corretora que está sendo usada. Eu estou usando aqui a Coinbase, que é uma das maiores. Eu entendo que existe ainda muita liquidez. Então, não estou vendo esse nível como suporte. Como vocês podem ver, está marcado aqui o meu gráfico, inclusive com esses cifrões aqui, é liquidez para mim. Então, para mim não está descartada essa captura de liquidez, chegando efetivamente nesse order block, e logo aqui embaixo, agora, hoje, no dia de hoje, na região de 102 mil dólares, a gente tem a média de 50 semanas, que coincide com esse order block, eventualmente, se a gente fizer mais algum movimento de captura de liquidez aqui. Aqui nessa range, nessa faixa de lateralização, eu tenho destacado as regiões de 0,25, que está aqui em 104 mil dólares, 0,5, 110 mil dólares, 0,75, 117 e depois a região das máximas históricas, onde teve esses desvios. E eu entendo que essa lateralização ao longo dessas faixas é o que vai deixar muita gente confuso e perder dinheiro. Para mim, a melhor estratégia para ser adotada nesse movimento de lateralização é justamente você entender como que o preço está reagindo em cada uma dessas faixas, e aí sim, quando o preço mostra força ou fraqueza, você pode fazer algum movimento mirando a faixa anterior ou a faixa mais embaixo, e aí também significa um movimento de alta, mas como a gente pode ver aqui, a gente está no gráfico diário, o preço ontem não conseguiu romper essa faixa aqui da casa dos 110 mil, e na data de hoje está bem indeciso. Então a gente está vendo uma grande sombra aqui, mas o preço não conseguiu romper aqui essa faixa ainda. Então para mim é um momento de aguardar o mercado. Não estou olhando para posições longas agora. Para mim, posição longa é só se o preço recuperar essa faixa, fazer algum nível de reteste ou lateralizar para subir para a faixa de cima, ou efetivamente perder essa faixa, e aí sim, muito provavelmente a gente pode buscar a captura dessa liquidez aqui, dessa sombra, e aí pode ser que após essa captura a gente veja o preço subir novamente para os topos históricos. Lembrando que quando a gente vai para o gráfico semanal, a gente está numa tendência de alta, e no meu entendimento, somente o fechamento de vela semanal, e aí no mínimo duas, abaixo da média de 50 semanas, no meu entendimento, a gente pode falar que o ciclo de alta está comprometido. Então, por enquanto, minha expectativa é essa lateralização para os próximos dias ou semanas do Bitcoin. E agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ethereum. O gráfico do Ethereum também está numa região muito importante, que eu entendo que se perder a gente pode ver uma correção mais forte. Então a gente tem essa região aqui, então foi testado várias vezes, eu estou aqui no gráfico semanal, então era uma forte região de resistência, e aí depois que essa região de resistência foi rompida, ela automaticamente vira uma região de suporte, mas a gente pode ver que o preço está querendo romper aqui essa região de suporte, e o que está segurando o preço é a média de 20 semanas aqui na casa dos 3.800 dólares. Se perder essa média, a gente tem uma boa confluência aqui embaixo, perto da média de 50 semanas, que atualmente está em 3.100 dólares. Por quê? A gente tem aqui um breaker block, então era uma antiga região de suporte, o preço rompeu, depois se tornou uma região de resistência, até romper novamente, então não deixa de ser uma região de suporte, apesar de, no meu entendimento, ser um suporte
relativamente fraco, porque o preço ele conseguiu fazer grandes movimentos aqui, mas significou também uma barreira para o preço. E logo abaixo aqui dessa região, e a gente está falando aqui na casa dos 2.800 dólares, a gente tem aqui as 618 de Fibonacci, e temos também essa grande região de demanda, que foi o início de todo esse movimento de rompimento no Ethereum. Tá? Então, se por acaso o Ethereum perder agora os 4.000 dólares, muito provavelmente a gente vai retestar níveis mais baixos. Minha primeira região de interesse é aqui nos 3.000 dólares, onde a gente tem a média de 50 semanas, e essa região de suporte que virou resistência e vice-versa. Ou então, se perder essa região, aí sim, eu entendo que a gente pode ver o Ethereum na casa dos 2.400 dólares, mas a gente tem que lidar com o gráfico um dia, uma vela de cada vez. Então, atualmente, vamos ver se o preço mantém aqui esse suporte ou realmente vai romper para baixo. E aí a gente tem que acompanhar aonde nesses níveis aqui o preço mostra algum tipo de força para poder subir. Lembrando que logo aqui a gente também tem um Fair Value Gap no gráfico semanal. E Fair Value Gap no gráfico semanal é uma região muito importante. Nesse caso, seria uma região em que o preço poderia cair aqui, capturar a liquidez dessa sombra da vela, né, que gerou aquele movimento de liquidação que a gente viu. Por isso que eu acho que é muito difícil olhar isso daqui e considerar um suporte. Eu acho que está muito mais com cara de captura de liquidez, então eventualmente o preço capturar essa liquidez aqui também, chegar aqui na mediana do Fair Value Gap junto com a média de 50 dias e mostrar força, aí sim que eu acho que é um setup que faz muito mais sentido do que efetivamente buscar comprar agora, depois desse grande movimento de alta no Ethereum. Isso não significa que eu estou pessimista com o Ethereum, como eu já falei várias vezes, eu entendo que esse ciclo ainda é um ciclo de alta devido principalmente aos fatores macroeconômicos. Eu acho que o Ethereum está forte quando a gente olha aí o longo prazo, mas também não significa que a gente não pode ver algum nível de correção. E aí, se você vai querer fazer algum tipo de compra a preço médio aqui nessa região, beirando depois não só os 5.000 dólares, mas níveis acima, é uma estratégia que pode ser considerada desde que você saiba exatamente quais são os riscos e, especialmente, saiba aonde a sua ideia seria invalidada caso o mercado realmente decida romper aqui essas regiões que eu destaquei no gráfico. Então, vamos acompanhar. Toma muito cuidado, como eu falei, esses momentos de lateralizações, o mercado é mestre para capturar liquidez, para pegar o dinheiro do varejo. Para mim, operações agora estão sendo operações de curto prazo, day trades ou scalp, porque eu estou em modo de preservação do meu patrimônio antes de tudo, até o mercado dar uma definição de o que ele vai fazer agora nos próximos dias. Um abraço a todos.